Vamos então dar início à quarta sessão. Antes de mais, eu queria agradecer o convite para estar aqui. Vem das terras do Norte, descendo aqui à zona de Lisboa. Em termos arqueológicos, claro. Ora bem, queria agradecer e congratular a organização, porque está a ser um sucesso. Logo, foi na primeira sessão, percebeu-se logo o sucesso do encontro, que é muito oportuno e muito pertinente. Então, sem mais demoras, para não nos atrasarmos, eu passo a apresentar, que dispensa apresentações, pronto, mas apresento na mesma, o professor Dr. Santiago Macias. Estranhamente, as notas que eu tinha para o professor Santiago Macias tinha a idade dele, mas eu não a vou divulgar. Ora bem, o professor Santiago Macias, como vocês sabem, é doutorado em História pela Universidade de Lyon II, é investigador do campo arqueológico de Mértola, também foi comissário e é autor de muitos livros, vários livros, entre os quais muito recentemente. Foi comissário científico de várias exposições, entre as quais o Portugal Islâmico, muito oportuno também para este nosso encontro, e os Guerreiros e Mártires, e é atualmente professor convidado do Departamento de História da Universidade Nova de Lisboa e o diretor do Panteão Nacional desde 2021. Vai-nos falar então sobre mesquitas no Garb al-Andalus, era uma vez o mundo islâmico, falando exatamente desta reversibilidade dos edifícios. Ora bem, boa tarde, muito obrigado pelo convite, sendo eu habitualmente relapso na participação neste tipo de coisas, sobretudo tendo tido uma longa ausência entre 2005 e 2017 por força das minhas funções autárquicas. O regresso foi mais complicado do que eu previa, mas neste momento vou lentamente regressando a temas. Quando vi o programa das mesquitas do Garb al-Andalus, tinha pensado fazer uma coisa, mas à medida que fui vendo as intervenções que estavam previstas, resolvi voltar ao meu tema inicial. E, portanto, não é que vão ouvir o Mértola vezes 2, mas quase, porque vou retomar alguns dos temas que desenvolvi em trabalhos sobre Mértola. Esperando eu, em primeiro lugar, que haja alunos na sala, porque isto foi preparado sobretudo para os alunos e não tanto para nós. Porque nós estamos um pouco como naquela diálogo do filme do Otto Preminger, Tempestade sobre Washington, quando um diz, é que quando eu estou a mentir, ele sabe que eu sei que ele sabe que eu estou a mentir. E, portanto, nós aqui, entre todos, dominamos mais ou menos os mesmos temas. Portanto, é sobretudo para os alunos que a coisa foi pensada. E não tanto mesquitas do Garb al-Andalus, mas sobretudo, e não vou coincidir, claro, não vou dizer exatamente os mesmos temas que a Susana, que aliás tem trabalhado muito mais sobre isto nos últimos anos, não exatamente sobre as mesquitas do Garb al-Andalus, falarei também pontualmente numa ou noutra, mas sobretudo a partir do caso da mesquita de Mértola. E no fundo, como é que se construiu a narrativa de Mértola e como é que se chegou à reconstituição da planimetria e da funcionalidade dos vários espaços da atual Igreja Matriz de Mértola. Bom, o primeiro momento é esta obra, que hoje se fala muito do Arte de Armas, que sabemos ter sido feita por volta de 1510 e que nos mostra um edifício que ele assinala como igreja que foi mesquita. Mostra-nos um imóvel de planta quadrangular, com 5 telhados de 2 águas e uma torre na parede noroeste. Nós hoje em dia apanhamos isto por toda a parte. A gente vai à net e temos o do Arte de Armas. Mas durante muito tempo não foi assim. E já veremos. Agora, esta maneira da adaptação de um espaço de uma religião a outra não é caso único. Embora a sofisticação do desenho do Duarte de Armas não seja propriamente replicável. Veja-se, por exemplo, o caso deste desenho, onde aparece uma indicação, isto é do cadastro de La Ensenada, do edifício em Velafica, província de Almeria, que diz Mesquita que foi. Bom, a Mesquita que foi é um pouco mais limitada em termos de sofisticação do que aquilo que nós temos. Temos depois também, ainda em relação a Mértola, esta outra cópia, a do Brás Pereira, de meados do século XVII, que começa já por omitir a informação em relação à mesquita original. Apesar de ser muito bonita e muito colorida, não tem o mesmo rigor que tinha a informação inicial. Para que a obra do Duarte de Armas fosse conhecida e para que a mesquita de Mértola fosse conhecida, foi preciso esperar até 1943, quando é editado o Livro das Fortalezas pelo general João de Almeida. Ainda que ele
amputasse muitas informações de interesse, nomeadamente muitas das legendas não aparecem nesta publicação. A vantagem deste livro é que reproduz o livro das fortalezas. Duarte de Armas desenhava cinematograficamente numa perspectiva de campo e contracampo, de um lado e do outro, e desenhava também a Alcácer. A verdade é que nos anos 40, quando ele faz este livro, já muito pouco restava da antiga Mesquita de Mértola. E, portanto, foi preciso esperar mais algum tempo para que a Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais fizesse uma intervenção na mesquita e publicasse alguns elementos fundamentais. Ou seja, elementos até aí pouco valorizados, como 3 portas em ferradura com um alfiz no muro nordeste ou o mihrab, aparecem então na sua plenitude. E a mesquita começa a ser um pouco mais conhecida. Há uma publicação de 1955 de Leopoldo Torres Balbás na revista Al-Andalus, e mais tarde é Christian Evert que avança com uma proposta de explicação do espaço. Eu estava a esperar há pouco que a Susana falasse, ela não falou num dado pícaro que acontece entretanto, chamado Arqueologia Árabe em Portugal, o livro do capitão Correia de Campos, que numa altura em que toda a gente começa a dizer que efetivamente nós temos de forma insufismável uma mesquita, ele diz, não, isso não é nada de uma mesquita, isso é uma igreja moçárabe. E portanto diz exatamente o contrário, sendo ele, capitão Correia de Campos, mais do que conhecido pela atribuição de espaços de mesquitas a todas as igrejas do Gótico alentejano, que efetivamente não eram mesquitas. Assume-se que o que é que o Evert faz? O Christian Evert pega na planta que vocês estão a ver do lado esquerdo, que é a planta da Igreja Matriz, e converte-a numa mesquita. Ou seja, ele assume que a mesquita replicava tal qualmente a planimetria da anterior aljama de Mértola. E comparava, claro, com o sítio Tindmal, que ele também muito estudou. Mas, efetivamente, não era assim. E 2 décadas envolvidas, a publicação das Visitações da Ordem de Santiago, por Celeste Gabriel, Joaquim Boissa e Maria de Fátima Barros, veio trazer revisões decisivas para a leitura da mesquita. Onde não chegaram à arqueologia nem à arquitetura, chegaram aos textos escritos. Em particular, os textos das Visitações de 1482 e de 1515 vieram lançar luz sobre um sem número de dados necessários a uma reinterpretação da forma como a mesquita evoluía. Uma coisa é certa, e este é para mim também um dos tópicos fundamentais. O empobrecimento da região após a conquista cristã explica que o edifício Almoada tenha conhecido uma longevidade pouco vulgar, mantendo até à 3ª década do século XVI a estrutura e espacialidade originais. Eu vejo disto uma questão muito prática. Pura e simplesmente não houve dinheiro. Às vezes não haver dinheiro é uma boa solução. Não houve dinheiro para fazer aquilo que aconteceu noutros sítios, como Beja, como Faro, como Lisboa, como Silves, onde foi tudo varrido e foi tudo desaparecendo. Dando lugar àquele velho mito que em Portugal não há tantas coisas como em Espanha. Não há por 2 motivos. Para já porque aqui o Camartel funcionou lindamente e depois porque havia também uma comunidade cristã, e eu não vou entrar por aí, que era poderosíssima e que criava outro tipo de limitações. Ou seja, quando se chega ao século XVI e quando o Duarte de Armas faz o desenho, ao longo de mais de 300 anos, as intervenções de vulto e descontando o eventual entaipamento das antigas portas do pátio ou do mihrab, foram a construção de uma sacristia, aqui, agora não quero avançar, bem, isto repetiu uma imagem, a construção da sacristia, a construção da porta e o campanário, a colocação dos sinos por cima do antigo alminar. O que é que a descrição nos permite também saber? Que é efetivamente a construção atual tem 5 naves, tantas quantas a mesquita tinha, que é, aliás, uma tipologia muito conhecida neste período, mas havia uma outra questão fundamental. O texto de 1515 é claro e diz: e a dita igreja é de 5 naves fundadas sobre arcos e esteios de pedra, e cada nave tem 6 arcos. Ou seja, daqui passamos por via dos textos escritos para esta outra interpretação. E ao contrário dos 12 atuais, uma pequena floresta de 20 colunas preencheu o espaço interno da mesquita. Há outro dado fundamental que para se perceber, que é o seguinte: o texto fala em esteios de pedra, ou seja, não temos elementos estruturais em tijolo, que aliás deviam de ser muito frequentes nas construções desta época, implicando já uma reciclagem permanente. Tendo em conta o desenho trapezoidal do edifício, não é fácil definir com rigor a localização precisa dos tramos. E não é possível uma completa simetria. O trabalho da reconstituição procurou que o ritmo desses arcos
tivesse uma certa coerência e que cada tramo tivesse simultaneamente uma medida similar e depois que as colunas, por uma questão de equilíbrio, não ficassem em frente às diferentes portas do pátio. Ou seja, quem entrava não deveria ter à sua frente uma coluna. Admito aqui algum excesso de zelo da minha parte. Talvez os construtores e os fiéis não dessem importância a detalhes que vão mais de acordo com a nossa mentalidade pós-renascentista. Em todo o caso, foi este o modelo de trabalho que seguimos o Cláudio Torres e eu. Traduzindo isto em número, a largura das naves seria um pouco superior a 4 metros no caso da central e um pouco superior a 3 metros no caso das laterais. A maior largura da nave central, norma corrente neste tipo de edifícios, corresponderia também no exterior um telhado mais alto que se devia assemelhar ao da reconstrução proposta por Vishak e Evert para a mesquita de Tilmal. Tal como era hábito neste período, na aljama de Mértola, o tramo junto à quibla deveria ser mais largo que os restantes tramos. A existência... Falta-me aqui um slide, normal. A existência de duas naves de maiores dimensões que as outras criava uma zona bem marcada no interior da mesquita, facilmente identificável pela sua planta em T, aqui e aqui, com precedentes bem conhecidos no Ocidente e que me dispenso de repetir. Deixo aqui de lado o mihrab, aliás já bem conhecido e que a Susana já abordou devidamente. Mas deixo aqui também alguns outros tópicos que creio serem merecedores de reflexão. Primeiro, as questões estruturais e construtivas. Ou seja, a altura primitiva dos muros rondava os 5,5 metros, conforme se pode ainda constatar nos alçados sudeste e nordeste. Vê-se aqui o limite do muro. Um pequeno ressalto marca, nesses dois muros, o topo da primitiva construção do século XII. Sobre esta estrutura, e ligeiramente recuado, distingue-se claramente o alteamento que foi executado a quando das obras do século XVI e do qual ficou testemunho escrito nas visitações. Escrevia-se em 1535, a qual igreja achamos corrigida de novo na grandura que era de antes, e as paredes todas reformadas de novo, e levantadas mais 8 palmos, pouco mais ou menos. Ou seja, a nova estrutura abobadada, a que hoje existe, obrigou a um alteamento de cerca de 1,60 m. Está aqui o ressalto e está aqui a zona do alteamento. E foi esse abobadamento que obrigou a um reforço da estrutura com a construção de um conjunto de contrafortes destinados a contrariar o empuxo causado pela nova cobertura. A antiga cobertura de 5 telhados deu lugar a um telhado mais simples, apenas com 2 águas, e que cobrem ainda hoje o edifício. E que é isto que nós aqui temos. É que a anterior cobertura tinha uma estrutura muito mais leve. Haveria um teto de madeira dividido em 5 tabuleiros horizontais, tantos quanto as naves, cujos barrotes de sustentação assentariam nas paredes divisórias de cada nave. Sobre essa estrutura se desenvolveria o sistema de asnas, com os seus tirantes, pernas e pendurais, sobre o qual se estruturavam os telhados de 2 águas que cobriam cada uma das naves. Ou seja, isto e mais isto. Funcionaria de uma forma semelhante àquilo que está a apresentar. É uma especulação? Não, não é especulação nenhuma. Que em princípios do século XVI esta cobertura estava já bastante degradada, afirmando-se na visitação de 1515 que em alguns dos sítios o forro estava velho. É toda madeirada e olivelada por cima e por alguns lugares o forro está velho e em partes novo. Portanto, há de facto um testemunho que a cobertura era estruturada desta forma. Foi também a leveza de estrutura que levou no século XII à construção de contrafortes mais simples e ligeiros que Duarte Armas registou e dos quais temos ainda alguns no local. Aqui estão eles. 1, 2, 3 e aqui temos ainda 1, 2. São estes os contrafortes originais da mesquita Almoura. Segundo aspecto que quero aqui ressaltar, o alminar. É evidente que a reconquista de Mértola veio dar novas funções ao alminar da sua mesquita, convertido em campanário e passando a chamar à oração os crentes de outra fé. As vozes dos almoédãos davam, em definitivo, lugar ao som dos sinos. Nós sabemos bem, não vale a pena estarmos a insistir nisto, a importância dos sinos e a forma do símbolo, o símbolo que eles representavam, ao ponto de serem transformados em lampadários de mesquita, ainda hoje existentes, em sítios marroquinos. O alminar era ainda perfeitamente visível ao tempo em que foi feito o desenho de Duarte Armas. Aqui está ele. Era uma torre no exterior do edifício. Esta torre está fora da igreja, junto da porta travessa, pode-se ler no texto da visitação de 1565 ainda, adoçada ao muro noroeste e cuja estrutura, ao nível da planta, alçados e organização interna, nós não conhecemos.
podemos suspeitar que teria um aparelho de alvenaria ou de choleira certamente rebocado e encaiado. E cada lance de escadas tinha uma pequena janela, aliás, como se vê aqui, nesta forma, neste desnivelado. Campo e contracampo, a parte traseira. É verdade que a visitação de 1515 menciona uma torre e uma escada em caracol. A pequena torre que remataria o alminar já tinha sido substituída por um campanário onde estavam 2 sinos, diz o texto, e a porta travessa, está uma torre, e em cima um campanário com 2 sinos meãos, um maior que o outro, e tem uma escada em caracol. Escada em caracol sim, mas não helicoidal. E aí eu não estou de acordo com os meus amigos Joaquim Boiça e Fátima Barros. Parece lógico que uma escada em caracol não existiria nesta mesquita, até porque se trata de um padrão existente em edifícios de época pré-califal. Ou seja, pré-califal e califal. E, portanto, estou em crer que a subida se desenvolveria em lances de escada e não sucessivos, e não de uma forma em caracol, em helicoidal, como aqui está representado. O que é um facto é que a degradação da estrutura em 1565 levou à sua demolição, que deverá ter ocorrido pouco depois disso, mas nós não sabemos exatamente quando é que isso ocorre. Chamo também aqui a atenção para um outro dado. O Evert coloca erradamente, ele não deveria mesmo conhecer os trabalhos do boletim, nem naturalmente o desenho do Duarte de Armas, que é claro em relação ao posicionamento. Portanto, ele coloca o alminar um pouco mais descaído para sul, quando ele estava numa posição perfeitamente axial, que aliás é muito frequente neste período. Depois, a presença deste alminar, do qual restaram os vestígios na capela, leva-nos a estimar a sua altura entre os 15 e os 20 metros. Era isto que eu referia hoje de manhã. Nós sabemos que de uma altura, de uma lógica de 1 para 2 ou 1 para 3 nas torres mais antigas, passamos para 1 para 5 nos monumentos mais tardios. E, portanto, se nós assumirmos que este alminar tinha 4 ou 5 metros de base, podemos estar a estimar uma altura do edifício entre os 15, entre os 16 e os 20 metros. Portanto, é essa mais ou menos a estimativa. Aliás, o Duarte de Armas representa-o de uma forma bastante destacada. Depois há aqui um outro pormenor que eu também queria chamar a vossa atenção, e que é o minbar. O Christian Evert é o primeiro a colocar a hipótese de existir um minbar aqui nesta zona, de ser a zona da colocação do minbar. Há um dado que ele não conhecia e que acho que ajuda a esta argumentação. Na visitação de 1554, já depois das obras da reforma, é referido um púlpito de madeira móvel que estava colocado junto ao altar-mor. Tem um púlpito de madeira movidiço. E eu não encontro outra forma de explicar o púlpito de madeira movidiço que não fosse de facto ainda a existência do minbar, que não teria propriamente a espetacularidade desta cutubia e que é aqui dado apenas a título de informação. Finalmente, as alterações ocorridas no espaço litúrgico, e esta é uma das partes sempre mais interessantes neste debate. Já agora, o espaço da mesquita comportaria, de acordo com os cálculos que nós temos feito para um monumento destes, entre 300 e 400 pessoas. Se pegarmos naquilo que o Torres Balbás publicou e que atribui cerca de 200 metros, 2 pessoas, vírgula qualquer coisa por metro quadrado. Portanto, podemos admitir uma comunidade bastante alargada para este período. Agora, o espaço da mesquita no pós-reconquista é mais uma reflexão. Tal como ocorreu em tantos outros sítios de a conquista de Mértola trouxe consigo mudanças religiosas profundas. A mesquita Aljama, ponto de encontro da comunidade, às sextas-feiras deu lugar à principal igreja. Em muitos sítios, Lisboa, Tavira, Moura, Silves, etc., a mudança do horário não se revelou satisfatória e levou, a curto ou médio prazo, à destruição do antigo espaço de culto dos muçulmanos e à construção de uma nova igreja mais condizente com a fé dos novos ocupantes. Não foi esse, contudo, o caso de Mértola. Afastada dos principais circuitos económicos do novo vice-reino de Portugal, a cidade viu-se sem meios para edificar um novo templo. Não encontramos outra explicação para a manutenção da estrutura mais ou menos intacta da mesquita durante mais de 200 anos. A necessidade de eliminar a pesada carga simbólica que o mihrab representava e não querendo certamente os novos senhores fazer as suas preces na mesma direção outrora utilizada pelos muçulmanos, levou a que o altar-mor fosse instalado noutro local, passando a ocupar um espaço de destaque no muro nordeste do edifício. Havia um problema, contudo. A disposição dos esteios, ou seja, das colunas, e dos lances das pedras construídas sob os arcos formeiros, impedia que os fiéis vissem convenientemente o altar,
o que veio a provocar protestos por parte da população. O altar foi colocado aqui, nesta parede. Em 1482 pedia-se mesmo uma reorientação do altar, uma vez que as colunas não permitiam que se assistisse à missa nas melhores condições. O povo pode dali melhor ouvir missa e ver Deus melhor que de onde agora estava, porque os esteios que estão na dita igreja lhe tolhiam muito a vista. Pedia-se expressamente que o altar-mor e o sacramento voltassem para onde estava o Alcorão, no meio das naves da igreja, localização considerada como mais correta. Sugeria-se inclusivamente que o mihrab, designado como torre do Alcorão, fosse utilizado para ali se colocar o sacrário. Eu cito: achamos que os altares que agora estão na dita igreja, o altar-mor e onde está o sacramento, não estão em bom lugar, pelo qual mandamos que mude o dito altar-mor, onde estava o Alcorão, que é no meio das naves da igreja, e é para onde nasce o sol, onde poderia que deve estar, e o sacrário se porá dentro, no oco da torre do Alcorão. Não há aqui uma adaptação mais pragmática do que pegar no mihrab e transformá-lo numa outra, dar-lhe uma outra função. A determinação dos visitadores da Ordem de Santiago, no sentido do altar-mor, voltar para o sítio do Alcorão, de onde fora removido, certamente por razões litúrgicas, terá surtido algum efeito. A abóbada do tramo fronteiro ao mihrab distingue-se, com a sua cuidada estrutura, de todas as outras e marca bem o local onde será instalado o altar-mor após a campanha de obras que estava a ser concluída por altura da visitação de 1535. No entanto, a verdade é que isto durou pouco tempo, porque a instalação do altar aqui, onde ele é de facto colocado durante algum tempo, depois do concílio volta para esta parede, volta para a parede nordeste, onde fica até 1950. E só depois de 1950 é que, curiosamente, ainda antes do Vaticano II, é que se assume que não há problema nenhum em se estar a orar por um sentido que, no fundo, não é nem Jerusalém nem Meca. Não é nem este, nem aquilo. Está como tantas outras mesquitas, com uma orientação que é relativamente poder. Portanto, é um caso extremo de dança de altares que vão mudando consoante aquilo que é a funcionalidade, aquilo que é o interesse das pessoas e de acordo com aquilo que são depois as imposições que vêm de cima e que fazem com que a partir do século XVI, efetivamente, o altar volte para um sítio onde fica até 1950 e que não é o mais indicado. Eu tinha agora aqui um segundo tema. Isto é uma espécie de coda, que não vai demorar uns 10 minutos, portanto eu vou dar tempo às comunicações seguintes. É uma espécie de coda e é uma preocupação que me assola desde há muito e que tem a ver, mais do que neste caso, com reversibilidade, tem a ver com contaminações e com continuidades. E que tem a ver com um caso muito particular existente dentro da mesquita, a obsessão, dentro da necrópole islâmica de Mértola. Nós temos uma necrópole islâmica que ocupava, em termos planimétricos, toda esta zona entre a atual Basílica, Museu da Basílica Paleocristã, para quem conhece Mértola, e as muralhas da cidade. Portanto, ao longo da via que sai em direção a Beja, havia, de facto, um grande campo mortuário, no qual se encontraram vestígios de forma um pouco dispersa. E nós sabemos que os enterramentos se prolongavam daqui, junto a esta igrejinha, a primitiva Igreja do Carmo, até aqui, ao limite da muralha de Mértola. A Primeira República foi particularmente violenta em Mértola. A Igreja do Carmo passou a escola e a Igreja de Santo António passou a cinema, a teatro. A pagar essas coisas da religião com educação e cultura. É um caso extremo, de facto, a esse nível Mértola. Em todo o caso, nós sabemos que esta vasta plataforma era ocupada por um cemitério. Nós não sabemos se houve um abandono prolongado do Rocio do Carmo entre os períodos paleocristão e islâmico. O que sabemos é que algumas das sepulturas islâmicas aceitavam sobre o derruído telhado da Basílica, edifício que, entretanto, tinha sido abandonado. Por vezes, as sepulturas islâmicas cortavam mesmo outras mais antigas, seccionando a cova paleocristã ao meio e aproveitando a sua argamassa em parte das paredes laterais. Em muitas delas, a escavação não pôde mais constatar o elevado grau de destruição, quer das sepulturas, quer dos próprios esqueletos. Aliás, como se vê aqui. Isto que se está aqui a ver é o pavimento da Basílica em baixo, aliás, ainda com uma lápide in situ, e aqui são as várias sepulturas do cemitério islâmico. O Almocávar de Mértola, entre os séculos VIII e XIII, ter-se-á, portanto, situado entre os muros da cidade e a área da, entretanto, abandonada Basílica Cristã.
Este campo mortuário ocupava, portanto, uma encosta que conduzia para a saída de Mértola, ficando na plataforma rochosa do Rossio do Carmo. Não temos em Mértola qualquer evidência de deslocação dos cemitérios devido ao crescimento do espaço urbano, como é Almeria, ou à sua instalação em espaços intramuros, como fundações pias instituídas por particulares nas suas propriedades, segundo a interpretação que foi dada aos exemplos de Múrcia. Mas temos uma coisa que me chamou ainda mais a atenção. E que foi... Desculpa. Isto. Em pleno Rossio do Carmo, realizou-se no segundo semestre de 2002, há já 20 aninhos, uma intervenção arqueológica que trouxe à luz um importante conjunto de sepulturas, chamando em particular a atenção o facto da sondagem aberta junto ao antigo edifício dos Bombeiros Voluntários ter apresentado uma invulgar densidade e sobreposição de inulações. Chega a haver 5 níveis de sobreposição de sepulturas. Nós sabemos que essas sobreposições por vezes ocorrem, apesar dos interditos, mas não com esta densidade. E não se tendo até hoje registrado fenómeno semelhante em qualquer outro ponto do cemitério islâmico de Mértola, sou obrigado a regressar aos estudos de Estácio da Veiga e a apresentar uma nova hipótese de trabalho. Esta é a parte que me atormenta desde há muito tempo. Temos aqui a planta e temos aqui isto. Estácio da Veiga desenhou na sua planta do Rossio do Carmo e sudoeste da Basílica uma estrutura quadrangular que apresentou como zona de incineração, câmaras de incineração, e que pode ainda, com alguma cautela, ser interpretada como o destinário do antigo cemitério. A questão é que a poderosa tradição destes locais levou-os com frequência a serem aproveitados e sacralizados pela nascente religião cristã. E já no período islâmico era prática a inumação junto às sepulturas dos homens santos ou daqueles a quem eram atribuídas qualidades invulgares. Apesar também desaconselhada, a atitude de procurar um local de sepultura junto a esses locais foi tão praticada como tinha sido pelos cristãos da Alta Idade Média. Ou seja, a hipótese de contaminação que eu levanto é de haver uma zona de inumação privilegiada, muito comum na Antiguidade Tardia, e que de alguma forma o Islão, na zona peninsular, pode ter continuado, tirando partido de uma tradição que lhe é anterior. É a única explicação que encontro para uma tão grande densidade de sepulturas. As desaparecidas câmaras de incineração estavam aqui, a desaparecida basílica, ou quase completamente desaparecida basílica, estava aqui, e a zona de enterramentos corresponde a esta área. Portanto, esta é uma hipótese que fica de pé, sendo que isto é uma espécie de ouroboro. Estou sempre a regressar ao ponto de início, estou sempre a regressar a um trabalho que fiz para o professor José Matoso, nesta altura, há já mais de 30 anos. Cá estão elas. E deixo-vos com esta imagem que, numa tese de doutoramento, eu não vou dizer qual, nem de quem, de arquitetura, era interpretado como um elemento da mesquita almohade, como vestígio de ordem babilónica.